Olá, pessoal, boa noite para você que está aqui no canal Ufologia Express, aguardando a nossa live da semana. Vocês que já são figurinhas carimbadas e que estão sempre aqui no canal às 9h30 da noite, muito obrigado, gratidão por vocês fazerem parte desse crescimento aqui do canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like no canal, que ajuda bastante. Se inscreva e ative o sininho. Você se inscrevendo é muito importante para eu entender que o que estamos fazendo aqui no canal é interessante para você e para outras pessoas. Eu vendo esse crescimento, eu consigo continuar. Bom, eu quero trazer aqui para vocês hoje uma pessoa que tem uma agenda muito apertada e que eu consegui trazer ela. Ela dá cursos, ela fala sobre viagem astral, ela tem livros publicados e ela vai poder contar para a gente toda a história de como ela começou, como que foi a trajetória dela, algumas técnicas para a gente treinar em casa. O nome dela é Liliane Moura, eu vou trazer ela aqui. Liliane, boa noite. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter você aqui no site, olha eu aqui no canal. Eu estava vendo o site até. Não, que agradeço isso. Agradeço o convite e agradeço também a todas as pessoas que estão aí à noite nos assistindo. Elas estão chegando devagarinho, mas vão chegar. O YouTube demora para chamar as pessoas, mas elas estão chegando. E eu assisti outras lives sua, né? Achei muito interessante. Sou muito grato por você ter aceito o convite de vir aqui, né? Tô sabendo que você vai lá no canal da Fênix também, né? No canal da Fênix. Sim, vou. Com a Shirley, né? Eu não me lembro a data, mas acho que talvez seja semana que vem. Acho que é domingo, esse domingo ou outro, eu acho. Ou é esse domingo, não sei, preciso ver a agenda ainda. Não, mas é muito legal, a gente conversa bastante, eu e a Shirley, e hoje ela comentou que assim que terminar a live que ela está fazendo lá, ela já vem para cá já, porque ela também quer ver, quer participar, mas é muito bom. Então, Liliane, eu já conheço a sua história, vou gostar de ouvir de novo, né? Eu também tive algumas experiências com viagem astral. Sim. Comentei alguma coisinha com você, durante a live eu vou poder comentar também. E eu gostaria que você contasse aí da forma que você inicia, da forma que você sabe, para a gente aqui do canal. E pode ficar à vontade aí. Obrigada, Roberto. É sempre bom, né, a gente poder compartilhar as nossas experiências, o nosso percurso, né, de como é que nós iniciamos nessa parte da espiritualidade, que é tão importante, porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas com o fenômeno e não sabem que caminho prosseguir, né? Não sabe que livro ler, que curso fazer, quem procurar. Então, elas acabam se perdendo um pouco nessa história toda de busca pelo esclarecimento do que está ocorrendo com elas. Então, eu acho bacana. Essas lives vieram mesmo para elucidar mais as pessoas e a gente poder bater um papo descontraído, legal, na melhor linguagem possível, para que as pessoas entendam o processo em si, o fenômeno, para que elas possam perder o medo, né, desse fenômeno, principalmente da paralisia do sono noturna, que nós vamos falar também. Então, eu gosto muito de ser entrevistada e poder passar esses conhecimentos, né, os poucos conhecimentos que eu venho adquirindo aí nesses anos todos, são mais de 30 anos que eu estudo esse tema, mas, nossa, na verdade, é verdade, para estudar mesmo, onde eu achei um conhecimento, livros, cursos, pessoas que também sentiam da mesma forma que eu, achar essas pessoas, né? Sim, exatamente. Para mim foi muito difícil. Eu achei mesmo que tinha 30 anos. Então, e você acabou encontrando as pessoas chaves para o seu desenvolvimento. Para mim são as pessoas chaves, né? Encontrei Wagner Borges, Valdo Vieira, Alberto Cabral. Então, essas pessoas mais que realmente sabem do fenômeno, mesmo porque experienciam, porque vivenciam. E tem uma didática boa para ensinar isso, que faz com que a gente perca o medo,
de todos os fenômenos que a gente passa desde a infância. E comigo aconteceu com 12 anos, eu era uma menina e não sabia como lidar e administrar esse fenômeno. Então, toda criança tem medo, né? Porque tem as crenças, a educação, a cultura, a escola, toda essa parte, né? De você assistir filmes de terror. Eu passei minha infância gostando dessas coisas meio fantasmosas, sabe assim, de fantasmas, de zumbis. Então, qualquer coisa que acontecesse diferente comigo no quarto, eu já achava que era alguma coisa, né? Fenomenal, assim, bem assustador. Mas com o tempo, eu fui dominando o processo e verificando que toda a experiência que eu tinha quando eu saía, eu retornava e acordava. E aquela coisa começou a ficar natural para mim. Eu tinha medo no início da paralisia que eu sentia durante o processo, e essa paralisia me fazia ter medo porque eu achava que tinha alguém no quarto. E puxa de volta. Claro, o medo passa pelo sistema todo energético do nosso... E entra o sistema de defesa do corpo, né? Claro, e junto com as tuas crenças, aí você acorda abruptamente, com o coração a 1000 por hora, respiração super ofegante, pensando 1000 coisas que não tem nada a ver com a realidade do fenômeno. Então, eu fui sentindo isso muito cedo. Na minha primeira experiência, eu acordei paralisada. E aquilo, para mim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: minha mãe vai acordar, vai me ver morta. Porque eu me vi na cama. Eu era outro eu. Então, eu estava fora da cama, me olhando na cama, dormindo. Eu falava: puxa, então, quem sou eu de verdade? Essa que está dormindo? E quem é que está pensando aqui? Que corpo é esse que eu estou tendo? Mas não deu tempo sabe, começar a pensar muito, porque já fui arrancada do quarto onde eu estava para fora do quarto. Foi uma projeção astral patrocinada pelos amigos espirituais. Então, foi a minha primeira. E dali para frente, eu comecei a entender o processo, a perder o medo, ver que a minha mãe não ia ficar sem a filha dela por causa de uma saída do corpo. Comecei a perceber que a morte não existe, que eu encontrava seres familiares mesmo, fora do corpo, que eles já tinham desencarnados, morridos. Então, assim, foi um processo intenso desde a infância, e só na juventude que eu consegui ter acesso a uma literatura sobre isso, um livro sobre isso, né, que era do Robert Morrow. Então, eu acabei sabendo o que era cordão de prata, o que era duplo etérico, psicossoma, corpo astral. Nossa. Tudo isso, eu falei: nossa, achei um livro que dá para entender o que acontece comigo. Mas foi mesmo quando eu conheci o Wagner Borges, que é um grande professor nessa área, um grande amigo, e que eu consegui me elucidar de tudo. E me fez perder o medo através do conhecimento e da experiência dele, que batia com as minhas experiências também. Então eu pensava: eu não estou louca. Ele sente o que eu sinto, desde a infância. Então é um processo natural, porque eu conversava com pessoas, amigas, primas, familiares, e ninguém sentia nada do que eu sentia, a não ser um irmão meu, que até hoje sente também a paralisia noturna, ou conhecida como catalepsia projetiva, né? Então, eu comecei a ver que realmente era um fenômeno que não era com todo mundo que acontecia, assim, com lucidez, com rememorização. Só depois de muitos anos, estudando, eu vi que realmente todo mundo sai do corpo enquanto dorme. Porém, nem todos trazem na memória a recordação da experiência. Então, esse processo, eu falei: puxa, eu preciso dominar isso, porque é uma experiência magnífica e tenho certeza que deve ter 1000 objetivos para que isso aconteça com a gente, e eu quero saber o que é. E aí eu fui em busca disso. Então, o meu início foi esse, Roberto. Então, você falou da paralisia do sono. Eu também já tive bastante esse sintoma de paralisia do sono, né? Até as coisas que aconteceram comigo, eu já me via aonde eu estava, né? Eu vou falar mais para frente. Mas quando você começou, como que era a religião na sua casa? Em casa todos éramos... bom, eu nasci católica, né? Então minha mãe era católica, meu pai, meus irmãos. Mas teve um tempo, com 18 anos, minha mãe começou a me levar em centros espíritas para tomar passe, para ver se isso acabava, não acontecesse mais, né? De eu sair do corpo. Porque quando eu contava, elas falavam: não, isso não é normal.
porque eles não sentiam isso. Então, começaram a me levar em locais onde eu pudesse ter alguma informação sobre aquilo que estava acontecendo comigo. Mas em todo lugar que ela me levava, eu continuava tendo experiência fora do corpo. Então, aí foi quando eu fui conhecer outras filosofias, religiões. Aí passei pela messiânica, budismo, kardecismo, mesa branca, umbanda. Fui em tudo quanto é lugar para verificar que realmente o que eu sentia não tinha nada a ver com religião. Era simplesmente um fenômeno parapsíquico que acontece com todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não, independente da crença delas, do que elas fazem na vida delas, das escolhas que elas fazem, é um processo natural para quem adormece. Então, eu comecei a perceber de uma outra forma isso, que não tinha nada a ver com religião. Você comentou que acabava vendo até as pessoas que era da família, né, que já tinham falecido. Eu Sim. lembro 2 vezes que aconteceu comigo, que eu servi o exército por 4 anos, né? E a gente às vezes tirava serviço, tinha que dormir no exército mesmo para prestar o serviço lá de ficar como sentinela na hora. E às vezes virava à noite. E eu lembro que não era a minha hora de ficar lá de sentinela. E aí eu fui dormir, mas na hora que eu senti que foi muito rápido que eu dormi, porque não deu tempo de eu ficar virando na cama para lá e para cá, né? Eu deitei e já fiquei daquele jeito lá. Eu saí... Oi? Paralisado? Eu achei que você falou, pera aí um pouco. Não. Não, eu saí da cama, só que eu não conseguia sair da onde eu estava. Sim. Aí eu falei assim, o que é isso, né? E eu via os outros soldados dormindo. E eu via a janela também. E eu falei assim, o que é isso que está acontecendo? Eu não cheguei a pensar, vou ver o meu corpo, né? Nem pensei, nem sabia disso. Nem se virou, né? Nem me virei, nem nada. Eu falei, por que eu não consigo sair daqui? Eu já deitei. E aí eu consegui me mover. Aí eu percebi que o ambiente estava diferente. E eu via... devia ser escravos, né? Porque aqui onde eu servi o quartel é numa fazenda. E eu via os negros, como que eu posso dizer? Tinha jabuticaba, quando tem um monte de jabuticabal, acho que é isso, né? Uhum. Tem um monte de pé de jabuticaba e eles estavam tudo à noite colhendo jabuticaba. E cantando. E eu falei, nossa, que é isso, né? E ficou por isso, de repente, acordei, eu estava de novo deitado. Aí eu não consegui mais dormir. Aí eu saí para fora de novo, fiquei conversando com a pessoa que tinha acabado de me render, de me render, e a gente passou a noite conversando, mas ele me achou louco, né? Porque eu contei a história para ele. Uhum. Mas tem um motivo, Roberto, essa questão de você não conseguir sair daquela parte perto do seu corpo físico, é porque quando nós saímos em corpo astral, ou conhecido como psicossoma, ou espírito. Então, esse corpo astral, o corpo espiritual, ele leva consigo, quando ele sai do corpo, um pouco da nossa camada de duplo etérico, ou campo bioelétrico, que é onde estão instalados os nossos conhecidos como chakras, ou vórtices energéticos, né? Que nós temos 7 principais. Então, na hora que você sai, você carrega um pouco esse duplo etérico, é o que te dá a carga vital, e ele te molda o corpo espiritual, e ele tem uma vibração, então tem uma atividade. E essa atividade nós chamamos de faixa de atividade do cordão de prata, que nada mais é do que o próprio duplo etérico, porque quando nós estamos conectados, corpo e espírito, corpo físico e espírito, essa camada nos envolve, tá? Quando nós saímos do corpo, essa camada se divide, um pouco no corpo físico, um pouco no corpo espiritual. Então, quando você sai do corpo, essa camada inteira vai se afunilando, criando um cordão. Mas ela ainda envolve o corpo físico e ainda está envolvendo o corpo espiritual.
e ela tem uma vibração. Então, essa atividade dela tem mais ou menos de 3 a 4 metros de diâmetro em volta do seu corpo físico. Nossa! É como se fosse uma cúpula energética. E ela é mais densa porque o campo bioelétrico faz parte do corpo físico. Ele anima o corpo físico, trazendo carga vital através dos chakras para o organismo físico. Então, o que acontece nessa hora? Você sai em corpo espiritual e se expõe dentro dessa cúpula, você fica mais denso. Então, tudo ali um pouco mais lerdo, slow motion, denso. Você pode flutuar e bater no teto e voltar, bater na parede e voltar. Porque você está vibrando na mesma faixa. Volitar, flutuar. Você está na mesma faixa de atividade desse cordão. Porque quando você sai do corpo, você é energia. Energia toca energia. Então, você vai tocar o campo eletromagnético da parede, do teto, do chão. Isso porque você está ali dentro daquela faixa. Então, tem oscilações, que a gente chama de oscilação do psicossoma, oscilação do corpo espiritual. Você fica que nem um João Bobo, para cima, para baixo, rodopiando. Então, muitas vezes, quando você sai e não tem conhecimento, você está um pouquinho mais denso do que o normal. O que é estar mais denso? Talvez você se alimentou muito próximo na hora de dormir, talvez você foi dormir um pouco chateado, magoado, com raiva, acabou de brigar, discutir com alguém, talvez você bebeu demais, o álcool. Então, tem tantas outras coisas. Foi dormir totalmente uma pessoa que não tem muita lucidez, uma pessoa muito ansiosa, então está com a mente super, né, o racional muito agitado, o chakra frontal muito agitado, isso densifica um pouco as suas energias e faz com que você fique ali do lado do corpo físico. Mas tem técnicas para você também sutilizar o seu corpo espiritual e transpassar pela parede, sair dessa cúpula, para que você entenda o plano espiritual. Porque até então você está projetado na própria camada paratroposférica do planeta, que é aqui. É a sua rua, é o seu quarto, é a avenida que você mora. Quando você acessou essa outra camada espiritual, que ali você disse que foi um lugar de escravos, né? Que você comentou? Então, você pode ter acessado, ter tido uma retrocognição, uma vida passada daquele local, como você pode ter acessado exatamente um plano espiritual que ali já ocorreu e tem uma cópia, um duplo, né? Tudo que nós estamos aqui tem um duplo no plano espiritual. Você pode ter acessado esse duplo, onde realmente pode ocorrer ali a presença de espíritos que estão ali em psicose pós-mortem, vivendo no looping ainda daquela vida. Então, você pode ter acessado dessas duas formas, não dá para saber, que não estava na sua experiência, mas tem essa possibilidade. Então, o legal quando você sai do corpo é tentar sair logo de perto do corpo físico. Transpassa a janela, transpassa a porta, ou vai para a tua sala, se você não quer sair do seu apartamento, da sua casa, mas manter uma certa distância do seu corpo físico para que você não retorne e perca a experiência e acorde sem uma vivência bacana. Qualquer barulhinho que você escutar, alguém que está dormindo com você te cutucar, você vai ser puxado para o corpo. Qualquer medo que você fica, você vai ser puxado para o corpo. Inclusive, o que aconteceu comigo um tempo atrás, né, foi até na época do que houve esses 2 anos aí, esses 2 anos que a gente passou, foi o seguinte, eu em casa, dormindo, eu passei por um processo muito, muito denso, vamos dizer assim. O processo foi sutil, mas o que eu passei no processo sutil foi bem pesado, né? Eu saí do corpo, eu me vi no meu teto, assim, uma nave gigantesca, e estavam outras pessoas sendo sugadas para... Sugada não, eu estava indo para essa nave, né? As pessoas... extrafisicamente. Como? Abduzidas extrafisicamente, em corpo espiritual. Isso. Só que não era uma abdução, era um contato mesmo. Parecia que já fazia isso. Elas não sendo sugadas pela nave. Não, eu ia lá porque eu queria ir. Sim, mas mesmo que você queira ir, existe um processo de ida. Esse processo de ida a gente pode chamar de você estar sendo abduzido para dentro da nave. Entendi. Então foi isso. Aí eu cheguei lá,
era um ambiente muito, muito grande, muito grande. O professor, não sei se você conhece o professor Jefferson, ele já veio aqui fazer uma live e ele falou do espaço bolso. O Jefferson, o Sol do Everest? Não, chama professor Jefferson de Souza. Não conheço. Depois eu te mando o link dele. Tá. O que acontece? Ele explicou que existe um espaço bolso. A nave, vamos supor, era de um tamanho, mas a hora que você entra nela, ela é gigantesca por dentro, ela é outra coisa por dentro, né? Sim. E aí foi o que eu passei o processo lá de eu ver um monte de outros seres humanos. E esse processo comigo, eu me vi depois dentro de um ambiente, de uma, como que eu posso dizer? Um ambiente terrestre diferente do nosso, né? Eu vi cores que eu não sei nem descrever que tipo de cores que eram aquelas, né? Era meio metalizada, mas eu não consigo te dizer a cor que era. Eu sei que eram cores diferentes lá. E tinham os seres que eles eram de cabelo vermelhos, peles azuis, e eles eram altos, uns 2 metros para cima, né? Mas também não passava de 2,30 m, não. Era mais ou menos isso daí. Mas eram humanoides ou tinha outro tipo de Humanoides. E esses seres, eles me pegavam, eles me convidavam, né? Para ir até um lugar. E esse lugar era uma montanha gigantesca, aonde tinha uma tecnologia que se misturava com a natureza. Sim. Então, tudo que eles utilizavam era junto com a força da natureza. Eles não cortavam uma árvore para poder fazer alguma coisa. Eles utilizavam a árvore de onde ela estava para usar a tecnologia deles. E a árvore contribuía, de alguma forma, não sei como. Sim. Então, eles me levavam para essa caverna, mas isso foram várias vezes até eu passar pelo processo completo. Não foi uma vez só, não. Uma porta, ela se abriu assim, aí eu entrei, esses 2 seres que estavam comigo foram comigo atrás, e a partir desse momento que começou a ficar engraçado, porque eu não me via mais no meu corpo, eu me via como se eu estivesse num cinema, e a tela lá embaixo eu estava me vendo o que eu estava fazendo, caminhando desse corredor. E os 2 seres atrás, né? Eu ficava vendo o que eu estava fazendo, caminhando com esses 2 seres no corredor. Chegando até lá embaixo, numa parte, eu sei que foram 3 plataformas, aí eu entrei em outra porta, depois de 3 plataformas, e esses seres me acompanharam. Eram seres, eu pedi para minha sobrinha desenhar para mim. Eu te mostrei, né? Mas vou mostrar para o pessoal aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Eram seres parecidos com essa daqui. Deixa eu melhorar aqui a imagem para o pessoal. Aqui, ó. Que interessante. Então, aí o que aconteceu? Eu passei por esse processo dessa descida e aí apareceram, em vez de aparecer esse ser azul de novo, apareceu o mesmo ser de cabelo vermelho, só que com pele branca. Outro ser. Outro ser, mas parecia a mesma raça, vamos dizer assim, né? Mesma civilização. E eu continuei descendo com essa entidade, vou dizer assim, e eu como se estivesse no cinema vendo o que está acontecendo. Daí apareceu uma outra porta, aonde eu entrei tinha um monte de gente lá, assim, mais de um estádio fechado. Nossa. Né? Aí o que aconteceu? Tinha um cristal gigantesco lá, vamos supor, o prédio da minha sogra tem 18 andares. Eu acho que era um cristal desse tamanho, mais ou menos. Desse cristal, quando eu entrei, ele acendeu, ficou iluminado,
E aí saiu uma entidade desse cristal e falou que todo mundo que estava ali naquela sala estava designado para uma grande missão, uma grande guerra que ia ter no plano astral, e que no plano astral a gente ia ser soldados para combater os seres malignos, que eram os extraterrestres. No caso, os greys, caóticos, né? E os reptilianos. E a partir desse momento, ela falou que a gente estava lá para proteger o cristal. Que cor que era o cristal? Era um cristal branco, de tipo quartzo. Não sei nem se era cristal ou era um grande diamante. Não sei. Né? E aí ela falou assim, ó, vocês vão receber um treinamento, nesse treinamento vocês vão ser soldados e que vocês vão combater a entrada deles aqui nesse salão para eles dominarem o cristal. Que falou que o cristal era o que emanava a energia para as terras. No caso, a terra que eles estavam, né? Eu estava num plano sutil da terra. E esse cristal emanava energia para as terras conectadas a ele. E aí, quando beleza. Você fala terras, outros planetas iguais à Terra? É a Terra mesmo que a gente está hoje, só que nela existe esses duplos que você disse. Eu acho que é isso. Não, o duplo etérico, o campo eletromagnético da Terra, é como se fosse a aura dela. Como a gente tem a nossa aura, o nosso duplo etérico. Ah, tá. Então não é. Dentro do nosso campo áurico, entendeu? São outras terras. São outras terras mais sutis. Tá. Tá, uma terra espiritual, vamos dizer assim. Porque era o que eu vivenciei. Sim. E esses seres eram seres humanos daqui da Terra, do plano físico, né? Só que eles estavam lá igual eu, no plano etérico. Eu acho que é plano etérico, né? E aí depois disso... Como? No plano espiritual você estava. Isso. E aí, depois que ela disse isso, amanheceu, eu acordei. Aí, o que aconteceu? Passou uns dias, eu fui dormir à noite, um certo dia, e quando eu me dei conta, eu já estava... aí que eu não entendo. Como que eu já estou de um jeito se eu não lembro de ter passado pelo processo de estar lá? Por exemplo, eu já me via com roupa militar segurando um rifle junto em uma nave onde do meu lado tinham outros seres também, seres humanos, do mesmo jeito, uniformizados e com esse rifle. Mas você via você como observador ou você se sentia com o rifle na mão? Eu via. Eu via. Você era um telespectador. Eu fazia assim, eu olhava para o lado, eu via os outros, eu mexia na arma. Mas então você se sentia, você se via. Sim. Você era o protagonista, não que você estava vendo uma outra imagem sua na sua frente. Não. Essa cena. Isso aí foi só lá naquela parte lá da entrada da caverna, lá da montanha. Depois eu já não me lembro como que eu fui parar nesse outro lugar. Como ela falou que a gente ia passar por um treinamento, eu pensei, será que eu passei pelo treinamento e estou aqui vivenciando isso agora? Por que só agora que eu estou tendo autorização, vamos dizer assim, para ver isso que eu estou vendo e lembrar? Porque a partir daí eu comecei a lembrar de tudo. Lembrar o quê? Lembrar do que eu estava fazendo lá. Comecei a participar da guerra. Tá. Então a gente abatia os extraterrestres, eles abatiam alguns nossos também, só que eram tudo por energia. As armas deles não era arma de tiro de bala, era por energia. Então, quando pegava em um de nós, comigo nunca aconteceu, mas pelo que já me contaram, que foi o Dr. Marcos, que é um espírita, ele disse que é o seguinte: como eram armas de energia, a pessoa retorna para o corpo
de uma forma que, se ela não estiver preparada, ela fica meio boba, né? E então ela leva como se fosse um choque, né? Um choque, desmaia lá, desmaia lá e acorda na cama dela. Pode acordar bobo, pode acordar, sei lá o que acontecia, mas ele explicou isso, daí eu não sei. E aí, a partir daí, passa o processo todo dessa guerra de combate com esses seres, né? A gente conseguiu vencer e depois, vamos dizer aí, acho que foram 5, 6 meses vivenciando isso, né? Não todo dia, porque eu não lembrava, mas quando eu lembrava, eu ficava um longo período passando por isso. Um longo período à noite. Como? Continuando a guerrear? Guerrear, continuava a guerrear. E a gente sempre avançando, até que eles recuaram e foram embora, né? Depois disso, eu não lembro mais de ter feito nem viagem astral, nem participar mais desse tipo de combate. E eram seres greys, eram seres reptilianos gigantescos. E eles tinham muito mais armamento, só que esses seres azuis, né, os seres azuis, eles estavam lá participando também. Nós éramos como se fosse um apoio, e eles disseram: vocês estão nos ajudando aqui no astral para que não ocorra isso no seu plano físico, né? Não respingue lá no seu lado físico. E eles disseram: depois que acabar o que nós estamos fazendo aqui, depois que acabar o que vocês estão fazendo aqui, isso vai continuar, mas de uma forma menos intensa. Nós vamos continuar protegendo o cristal. Assim, Roberto, não tem como a gente, né, falar de uma experiência que o outro teve, porque não dá para opinar isso, né? Mas as minhas experiências, quanto aos Greys, por exemplo, né, desde a infância, eu nunca compartilhei uma experiência com essa raça que fosse ruim, que fosse de uma agenda negativa, que fosse de uma forma de ter interferências negativas no planeta Terra. Pelo contrário, eu sempre senti muito amor na presença deles. Esses chamados tais reptilianos, eu acredito que deve existir de tudo no universo, né? Porque aqui no planeta Terra a gente tem tantas raças, né? Asiática, negra, branca, caucasiana e tudo mais, mameluco, negro. Então, imagine no universo, né? O que deve existir. Eu não posso dizer nada porque eu nunca tive nenhuma experiência com esses répteis, nunca tive experiência com greys ruins, né? Com interferência negativa, sempre com interferência positiva, com amor muito, muito, assim, amistoso mesmo, sabe? Então, nunca tive experiência também fora do corpo, com guerras. Eu tenho experiências com assistências extrafísicas, que me parece ser diferente do que ter uma guerra fora do corpo, né? Existe, claro, a gente chama de admoestações, né? A gente sofre alguns assédios espirituais, alguns ataques extrafísicos, energéticos, né? Tem conhecido como dardos energéticos, colocação de cunhas mentais na nossa aura, para mudar seu padrão de pensamento, de emoção. Isso tudo acontece, da mesma forma que acontece com a gente aqui na vigília, que você pode sair de casa, pode ter a possibilidade de ser assaltada, ser violentada, correr uma série de coisas. Fora do corpo também existem os espíritos que estão, não digo os que têm psicose pós-morte, que não sabem que morreram nem nada, mas os assediadores seriam os espíritos mais de interferência negativa, por N razões, né? Aí, se a gente for falar por que existem eles, por que existe esse tipo de assédio, é a mesma coisa que a gente for falar aqui. Por que você atrai amizades que querem te machucar, que querem te fazer alguma coisa ruim com você? Então, tudo isso é atração. Fora do corpo também existe a mesma coisa, porque não é porque você desencarnou, faleceu, morreu, que você vira anjinhos de asas coloridas, cheio de brilho. Você leva para lá quem você é aqui. Se você é uma pessoa
pavio curto, nervosinha, irritada, ansiosa, violenta, gosta de fazer maldades, essas coisas, você carrega essa personalidade para lá. E do lado de lá você faz as mesmas coisas, até você adquirir um padrão mental diferente, uma ordem emocional melhor, um acesso ao plano espiritual mais sutil, né? A abertura de você poder querer ter uma ajuda dos amigos espirituais para que você possa passar de um plano mais denso para um plano mais sutil. Então, tudo isso leva tempo. Então, o que acontece comigo nas projeções astrais são esses tipos de assistências. Quando eu tenho os contatos com os amigos estelares, vamos dizer assim, é sempre de uma forma muito mais amistosa, é uma forma de passar umas agendas diferentes, entende? Então, assim, eu nunca presenciei esse tipo de experiência, assim, com guerras e tudo mais. Mas, sim, tem ataques extrafísicos com espíritos desencarnados, isso realmente acontece, como aqui na vigília também, né? Então, aqui, você pode não ser clarividente, não ver o que está acontecendo com você, mas você está sofrendo interferências espirituais e nem sabe, porque você não está enxergando quem está do seu lado. Você pode ter abraçado o teu vizinho e junto com ele tinha um espírito ali acoplado à aura dele, que quando te viu acoplou na sua, porque a tua energia ecoava emocionalmente algo ali com ele, e você acaba sendo afetado. Então, isso acontece o tempo todo. Então, a projeção astral, ela te dá ferramentas para que você trabalhe bem isso também fora do corpo. Né? E as percepções extrasensoriais, para você verificar o que está acontecendo em torno de você, né? Mas os Greys que eu conheço são muito bonzinhos. Ah, sim, não, tem os Greys que são os bonzinhos, né? É que eu passei por esse processo com os caóticos, né? Com os ruins. Sim. Uhum. Mas eu não passei experiências que eu me lembre, né? Com esses seres mais de luz, vamos dizer assim. Sim. Mas o que eu passei foi intenso mesmo. Tanto que depois que esse livro que eu escrevi, eu montei. Foi assim. Eu montei um grupo no WhatsApp e fui enviando para esse pessoal para comentar sobre cada capítulo que eu ia enviando uma vez por semana. Uhum. Aí eles comentavam, como que foi isso, como que foi aquilo? Eu ia comentando para eles, e uma vez por semana, eu mandava um capítulo novo. Uhum. E aí minha mãe estava nesse grupo e ela também leu. E ela falou assim, que comentou, depois que já estava tudo pronto já, ela falou que comentou com a minha irmã, e ela falou assim, mas eu também sonho com essas coisas. Eu sonho que eu estou de uniforme, numa nave, eu e mais outras pessoas, combatendo não sei o que, tal. Aí, beleza, foi uma confirmação para mim, porque minha irmã também passou por isso. Isso, a Cristiane, que está aqui no chat, está falando que participou desse grupo. É isso mesmo, Cristiane. A Doris também. Aí, o que aconteceu? A Shirley, do canal Fênix, Sim. ela falou que também passou por esse processo. Não sei se ela vai comentar com você no dia da sua live lá com ela, mas ela pergunta para ela. E que ela também se via. Não pode ter retrocognição, não, Roberto? Hã? Não pode ter sido o fenômeno da retrocognição, alguma vida passada que você acessou com um extraterrestre guerreando num aspecto, e seu cérebro, para codificar aquilo que ele tende a conhecer, porque o que ele não conhece, ele encapa de informações para validar. Sim, entendi. De repente você trouxe uma mensagem que fosse uma coisa que estaria acontecendo naquele momento mesmo. Mas, de repente, você pode ter tido também uma retrocognição. Mas a leitura que você fez ao encaixar no corpo foi outra, entendeu? Como se fosse uma coisa real acontecendo em tempo real ali, no plano espiritual. Então, eu já tive recognições pilotando naves em outro planeta, já vi guerras estelares também, mas eu tenho a minha percepção, meu olhar foi outro, não que aquilo estava acontecendo naquele exato momento, mas eu tive uma retrocognição de algo que eu já passei, entendeu? Uhum. Ou talvez uma pré-cognição, porque tempo no plano espiritual é bem irregular, né? Não, na verdade, você não sabe o que é presente, futuro, passado, porque a gente entende... É um completo agora. Oi? É um completo agora. Exatamente. Então, é difícil você... A gente quer validar, a gente tem a tendência, Roberto, de querer validar coisas que o nosso cérebro conhece. Uhum. Então, o que você escutou, o que você já ouviu, o que você leu, o que você assistiu,
está ali nas gavetinhas do cérebro. É como uma referência. E aí, quando você experiencia algo que é um desconhecido para o teu cérebro, a gente tende a validar com coisas que a gente conhece. Então, a gente vai montando quebra-cabeça. E, na verdade, a gente tem que desconstruir tudo isso. Porque senão você forma uma história irreal para você mesmo, entendeu? Não estou dizendo no teu caso, só estou falando o que acontece com o nosso cérebro quando a gente sai do corpo. Não, mas às vezes pode ser também. Entendeu? Porque eu só não entendi essa parte de eu deitado na minha cama, subindo na nave, depois eu encontrei esses seres azuis, e depois fui lá para aquele lugar onde estava o cristal, a mulher lá, a entidade falou que a gente ia passar por um processo de treinamento, aí eu fiquei dias, tinha até esquecido disso daí, que eu ia passar por esse processo, me vi já dentro de uma nave, segurando o rifle, e uniformizado e pronto para descer e começar o combate, né? E essa história CTI que você contou nesse livro? É nesse livro. Ah, entendi. Inclusive, quem quiser ouvir esse livro, tem o audiobook do livro no meu canal. Ou pede para mim, que eu mando o link. E aí foi assim, como que escrevi o livro? Como eu não sou escritor, um amigo que é escritor profissional, tem mais de 40 livros publicados, ele é espírita, ele falou assim, Roberto, porque assim, no Instagram eu tenho 70 mil seguidores. E ele falou assim, por que você não faz alguma coisa para esse pessoal aí do seu Instagram, né? Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Só se for contar uma história do que eu vivenciei, né? Acho que vivenciei, porque não... Aí ele falou assim, então você faz um rascunho, ele me explicou como que ele queria, aí eu fiz um rascunho para ele de 22 páginas, entreguei para ele. Ele falou assim, vamos romantizar isso daqui, colocar uma outra... uma história, né? Uhum. Aí eu falei assim, do jeito que você achar melhor, você é o profissional dessa área. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi escrevendo de acordo com o que eu tinha mandado para ele, e ele mandava para mim, tá bom assim, o que você acha? Eu falei, beleza, não, assim tá legal, tá bem bacana, altera aqui, altera ali, faz assim, faz assado. Ele ia escrevendo de uma forma que dava para a pessoa que está lendo depois entender. Eu não ia conseguir fazer isso, né? E aí o livro saiu. O livro saiu, o pessoal gostou, né? E aí ele fez audiobook, porque ele é músico e ele tem um estúdio na casa dele. E ele mesmo narrou o livro. Ele mesmo escreveu, ele mesmo narrou. E o livro chama Harley e as Dimensões Ocultas, né? E essas dimensões é o que eu vamos dizer assim, eu coloquei por pensar que fosse isso. Que eu acessei uma outra dimensão, nessa outra dimensão tinham esses seres, eles estavam precisando de ajuda para proteger o cristal, do lado deles lá. Entendi. E aí foi feito o livro, foi feito os áudios também, e tem a playlist dos 11 capítulos, quem quiser escutar, só pedir o link. E você tem livro também, né? Fala um pouco do seu livro. Tenho, eu escrevi, na verdade, eu comecei também, nunca fui escritora nem nada, e só que desde a infância das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, hoje já são moças, né? Tenho 26 e 29 anos, elas desde criança tinham algumas experiências. Então, eu fui relembrando as experiências delas, depois que eu já estava com bastante anos de estudos da projeção astral, e eu comecei a achar que realmente os pais precisariam elucidar um pouco mais, se elucidar, na verdade, né? Tem uma autolucidez das coisas que acontecem com seus filhos, quando eles contam algum sonho. Geralmente, quando os filhos contam para o pai, assim, ou para a mãe, mamãe, eu vi a vovó que já morreu. Aí, se a crença da mãe é uma crença de que não acredita em vida após a morte, o que ela vai falar para o seu filho? Imagina, filho, fica quieto, isso aí foi só um sonho, não acontece, esquece isso. E aí a criança vai crescendo com essa crença de que não existe vida após a morte, de que acabou, morreu, tudo mais. Tudo bem que é uma crença para quem acredita também em vida após a morte, para quem acredita em vidas sucessivas, reencarnações e tudo mais. Eu hoje tenho essa crença por conta de algumas experiências que eu tive de retrocognições de vidas passadas, né, de mim mesma, e eu consegui comprovar isso. E então, para mim, isso hoje
eu escolho acreditar e está funcionando. Até quando, eu não sei. Mas eu achei que as crianças deveriam ter mais explicações e apoio dos pais. Então, eu fiz, em 2008, escrevi um livro infanto-juvenil, que serve tanto para os pais quanto para as crianças, que chama Viajando nas Estrelas. Você tem ele aí? Não tenho porquê. Em 2008, eu fiz pelo Vida e Consciência, que era a editora do Luiz Gasparetto e da Zíbia Gasparetto. Nós trabalhávamos juntos, né? Fazia muito teatro musical com o Gasparetto, então eu acabei fazendo que legal. um livro com ele. E aí ele desencarnou, a Zíbia desencarnou, a editora acabou ficando com os autores mais da casa e tudo mais, e eu montei uma editora, né? Eu tenho um amigo meu que é o sócio, o Luiz Fernando, há 3 anos, e nós estamos com a Tesseract Editorial, que é a minha editora, e vamos lançar agora o Infanto Juvenil com a nossa logo, né? Com a Tesseract. E esse foi meu primeiro livro. E você tem esse livro aí? Não tenho aqui, nem adianta mostrar, porque a capa dele é com a edição antiga, então eu prefiro guardar para mostrar para vocês quando eu lançar agora, em breve. Legal. O que eu tenho é o de projeção astral, que é esse aqui, olha. Ah, foi esse aí que eu vi. Eu achei que você estava falando esse. Não, esse que bonito, hein? Adultos, né? A capa Quem que está aí na capa? É você na capa? Não, na verdade é uma projetora astral, né? Na frente a projeção astral, atrás seria os sonhos, né? Olha só, muito bonito, hein? Dentro do livro tem a parte 1, que é a projeção astral, a parte 2, que é bioenergia, todo o estudo dos chakras, dos planos espirituais e tudo mais, lançado pela editora Tesseract também. E esse eu lancei em 2012 pela Vida e Consciência também, e agora, claro, tinha que lançar com a própria editora. E hoje, inclusive, saiu esse mesmo livro na língua espanhola. Então, já tem também em espanhol esse livro e-book apenas. Esse tem o impresso e o e-book também. Vocês podem achá-los tanto no site da editora, que é tesseractumeditorial.com.br, ou na Amazon, Kobo, Apple, todas essas Deixa eu ver aqui. Bom, você passou para mim vários links das suas redes sociais. Sim, do site. Do seu site, tem aqui também, está na descrição da live, viu, pessoal? A editora também tem o link aqui. A pessoa clicando no link da editora, ela consegue chegar no livro para comprar. Sim, tem a loja, né, nos ícones ali no menu, e aí você clica em loja, já tem o acesso. Também pela Amazon também tem. Ah, tem na Amazon também. Tem na Amazon também, tanto o impresso quanto o e-book. É um livro, assim, o linguajar dele é bem... A parte didática dele tem as minhas experiências que eu conto, mas é uma fala bem coloquial, uma coisa que qualquer iniciante vai entender, vai compreender a linguagem, então é bem fácil entender o fenômeno, os estudos, os exercícios, as práticas. Esse é o site. Esse é o site. É o site. Ó, bonito, hein? Tá muito bonito mesmo. Na parte de cima, se você clicar no... Deixa eu ver essa arte aqui. Ah, olha o fundo, que bonito. Uma aurora boreal. Nossa, super bonito. É lindo. Aqui é onde você quer que eu clique? Na loja, do lado direito. Aqui, loja. Isso. E aí você vai abrir toda a parte dos livros impressos e e-books. Nossa, olha quanta coisa, gente. E esse aqui é o livro que você falou. Isso. Olha aí, ó. E tem técnicas nesse livro? Tem muitas técnicas e exercícios também, né? As práticas. Tem bastante coisa bacana, legal aí. E falando em exercícios, você tem um curso também, né? Eu vou fazer um curso esse sábado, em parceria com o Espaço Consciência Cósmica da Eliane, das 15 às 18 horas de projeção astral, experiência fora do corpo, né? E no próximo sábado é de percepções extrasensoriais, que aí é parceria com o Espaço Clarion da Ana Paula. As inscrições estão no meu Instagram também, você pode ter acesso lá. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui eu não consegui. No meu site tem as inscrições, que é lilianemoura.com.br.
Tem uma amiga aqui que ela está perguntando atrativamente, é o canal dela, mas o nome dela é Anaís. E quem Sim. quiser publicar pela editora, é possível? Sim, claro. Dependendo do teor do livro, né, de como foi escrito, nós temos um conselho editorial, que são pessoas que avaliam o livro. Temos dois selos, que seria o selo acadêmico e o selo cósmico, nós chamamos, que é toda a parte ligada à espiritualidade. Então, esse livro passa por uma avaliação desse conselho e depois a gente retorna para o autor, caso a gente vá ter interesse, né? Se a gente tem interesse em publicá-lo ou não. E os porquês, né? Ah, sim. E me fala assim, o que que você mais vivenciou de interessante, assim, que você falou assim, puxa, isso eu estou vivenciando aqui, tá fantástico essa vivência aqui no astral. O que que você falou assim, agora que eu entendo o que é, eu posso ter o controle de ir e vir, o que que você vivenciou assim, que você falou, puxa, isso aqui me impressionou? Olha, Roberto, muitas coisas, né? Senão a gente ia ficar aqui a noite inteira falando, mas eu tenho experiências muito bacanas com seres desencarnados da minha própria família, né? Meu pai, minha mãe, avó, seres assim, amigos, e principalmente, né? Eu tive uma experiência, a minha primeira experiência com uma pessoa desencarnada que eu conheci em vida foi com 18 anos de idade com um amigo meu, um grande amigo meu na escola, né? Eu fazia na época, nem sei como é que se fala hoje, se é 11º ano, na minha época era terceiro colegial. E ele desencarnou num acidente de carro com a namorada dele, bem violento o acidente, e eu estava numa cidade do interior de São Paulo, e na noite ele apareceu para mim. Hoje eu sei que foi uma projeção patrocinada pelos nossos amigos espirituais, e ali começou tudo para mim, essa busca eu tinha passado um processo de esquecimento da minha infância com as projeções astrais e ali retornou novamente. E ele apareceu para mim com a mesma roupa da festa que ele estava antes de se acidentar e me entregou um bebê de 6 meses. E esse bebê no colo dele estava vivo, mas ele entregou como se estivesse desencarnado também, com pneumonia e com 6 meses. E eu falei para ele, onde nós estamos? Era um hospital. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim me despedir de você. E me pediram para entregar essa criança para você, que vai ser uma comprovação. E eu acordei com isso. E no dia seguinte eu saí, fui para a praça ali em frente à casa que eu estava hospedada, da minha família, e estava tendo um enterro. E o caixão era pequenininho. E aquilo me deixou pensativa. Eu caminhei até lá, peguei uma pessoa que estava junto lá nessa parte que estavam caminhando com o velório. Eu falei, quem que faleceu? Eu falei, filha do fulano, tal. Quanto tempo tem a criança? 6 meses. Morreu do quê? Pneumonia. E ali eu tive a certeza de que ele também tinha morrido, porque ele foi se despedir de mim. E aí eu entrei em pânico, né? Eu pedi para minha mãe para nós voltarmos para São Paulo, pegamos o ônibus na rodoviária, eu voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, estava acontecendo o velório dele. Então, foram essas coisas que foram acontecendo, foi muito importante para mim, essa passagem, porque ali eu acreditei realmente na vida fora da matéria, que a morte não existe, a gente troca de corpos, na verdade, porque eu via que ele vivia ainda no plano espiritual. Então, tudo isso, muito cedo, eu fui começando a desconstruir muitas crenças, né, que a gente vai adquirindo, cultura, educação, escola, familiar, e eu fui começando a entender um outro lado desse plano espiritual. E tive muitas outras experiências. Minha mãe, quando ficou em coma por 3 meses antes de desencarnar, eu encontrava com ela fora do corpo, e ela estava super lúcida, super bem, e a gente conversava, eu sabia que ela ia desencarnar, mas ela estava num processo todo de trabalho emocional com o resto da minha família, né? Meus irmãos, meu pai e tudo mais. E eu vi a coisa se concretizar. Então, são experiências, Roberto, que a gente não esquece nunca, né? Isso sem falar em contatos também com amparadores, amigos espirituais, que te mostram algumas coisas, o contato com esses seres que são, né, também nossos irmãos, que são super... estão passando com um processo
de psicose pós-mortem, porque não sabem que morreram, ficam naquele looping de pensamentos ainda, quando em vida. Aí você se vê trabalhando como auxiliar em terra para ajudá-los nessa desconexão com a matéria, para alcançar um plano espiritual mais sutil, ser encaminhado para, seja uma colônia espiritual, um plano espiritual diferente, um hospital extrafísico. Então, essas experiências eu fui tendo, assim, não tem a melhor, a maior, são várias experiências que você vai notando que engrandece você, né? Te faz realmente dar um significado, um propósito maior para aquilo que todos nós temos como potencial. O potencial da nossa consciência, ela é ampla. A gente aqui no corpo físico, que é o nosso filtro das emoções, a gente pensa muito pequeno, sente muito pequeno. E no plano espiritual, você expande quem você é. A tua energia, a tua assinatura energética, ela se expande de uma tal forma que, se você não estiver legal, você estraga muita gente. Mas se você estiver legal, se você estiver bem, você expande esse bem-estar, não só no plano espiritual, mas para reverberar na sua casa, nos seus familiares, nos seus amigos, no seu trabalho. Então, esse processo todo de você estudar a experiência fora do corpo te faz ser uma pessoa que se observa mais, que sente mais a sua presença no mundo de uma forma diferente, compartilhando mais a sua vida com as pessoas de uma forma diferente. E não só, sabe, viver naquela loucura do automatismo. Acordar, comer, tomar banho, trabalhar, voltar. Não só isso, mas sim você realmente compartilhar quem você é com o outro. E isso começa aqui, né? Na vigília. O sono à noite é só um prolongamento de quem você é aqui. Então, o trabalho todo está em você aqui, mas também dependendo de como você se vê lá fora, no plano espiritual. Porque o plano das emoções é o plano espiritual. O corpo espiritual é o corpo das emoções. Então, quando você sai, você nota muito mais intenso quem você é. E se você não gostou de alguma coisa que você viu em você, a gente tem a responsabilidade de começar a mudar isso na gente. E é no dia a dia, é na vigília, é acordado, é desperto. Como? Tendo mais lucidez de quem você é. Mais lucidez das escolhas que você faz em vida, durante o dia, mais lucidez em todo o processo de observar, refletir, analisar seus gatilhos, suas impulsividades, a forma que você faz escolhas, a forma que você conversa com as pessoas, a empatia que você tem ou não tem. Então, tudo isso, junto à ferramenta da projeção astral, ela te faz, ela realmente desperta a tua consciência. Por isso que o nome do meu livro chama Projeção Astral, Despertar da Consciência, né? O despertar com maturidade. Quando eu dou aula também de percepções extrasensoriais, mesmo na parte da projeção astral, eu sempre falo para os alunos, inclusive eu perco muito alunos logo de cara na primeira fala minha do início, porque a maioria das pessoas tem preguiça, né? Eles querem tudo pronto. Qual a melhor técnica para eu ter lucidez? Qual a melhor técnica para eu lembrar de tudo? Qual a melhor prática para isso? E, na verdade, é o dia a dia. Até hoje eu não tenho uma melhor técnica. Até hoje, para mim, é o dia a dia de quem eu sou. Você passa para quem quer aprender as suas experiências que dão certo. Exatamente. Para mim, funciona comigo, dentro do meu olhar daquilo que eu, né, vivencio. Então, mas eu passo que a primeira coisa, antes de você querer fazer assistência espiritual, querer ser clarividente, querer ser intuitivo, querer fazer toda essa parte bioenergética, trabalhar meus chakras e tudo mais, quero ver meu chakra funcionar, você tem que trabalhar o aspecto psicológico em você, que é a maturidade consciencial. Porque se você não unir a maturidade consciencial com o parapsiquismo, com os fenômenos, do que vai valer para você? Eu sou um grande clarividente, mas meu coração está fechado, eu não troco com ninguém, eu sou arrogante, eu tenho um ego enorme. Só quero receber, não quero doar nada. Entendeu? Eu quero sair do corpo porque eu quero ir para o Egito, eu quero ir para Taj Mahal, eu quero ir para não sei aonde, eu quero bisbilhotar a vida do meu vizinho, mas e aí? Né? Então, eu sempre toco nesse assunto para as pessoas
começarem a olhar para isso de uma forma diferente. Porque a experiência fora do corpo faz parte dela. Faz parte de todas as pessoas. Todo mundo sai do corpo. Infelizmente, não são todos que trazem na memória. Infelizmente, não são todos que saem daquela cúpula que nós falamos no início. Fica ali, sonhando o tempo todo em cima do corpo físico. Então, quando sai, não tem experiência, volta e não lembra. Então, mas e os flashes? E os flashes que às vezes a gente acorda e lembra? E você sabe que teve algo, mas você não consegue captar tudo. Você não tem um enredo, você tem flash. Isso aí eu tenho bastante. Sim. Então, mas você pode melhorar essa rememorização. Através de quê? Muita leitura sobre o assunto, muita prática de exercícios, limpeza dos teus chakras, né? Expansão da sua aura, um trabalho de autopasses, um trabalho também de meditação, aquietamento mental, um trabalho, de repente, de bioenergia, de emanação de energia, né, para o ambiente, para você, para as pessoas, para o seu animalzinho, para a sua plantinha, não importa, tem tantas práticas que a gente pode fazer que a gente começa a adquirir esse potencial, né, latente que todo mundo tem, mas você faz algo com o teu potencial. Ele não fica ali estagnado, estacionado, paradinho. Não, você bota isso em movimento. Quero entender o que acontece comigo. Quero entender quem eu sou de verdade. Quero entender o que eu posso fazer com essa ferramenta. Então, é escolha da pessoa. Ninguém vai fazer nada por ela. Eu não posso te dar lucidez. Eu não posso te dar uma experiência lúcida. Eu não posso te abrir a tua clarividência. Eu não posso nada. Você que tem que trabalhar isso. Você tem que praticar, estudar, ter disciplina. E é difícil, as pessoas querem tudo pronto. Infelizmente, é dessa forma, né? Duas coisas que já aconteceram comigo, uma acontece com mais frequência e a outra eu me lembro de ter acontecido 2 vezes. A que acontece com mais frequência é achar que eu estou deitado, mas estou caindo. Sim, é normal isso. Isso é porque o seu corpo espiritual, ele desencaixou e aí ele fica oscilando. E aí, quando você encaixa novamente no corpo físico, o seu cérebro entende que você está caindo. Joga o quê? Uma queda. E aí você acorda abruptamente na hora que vai cair. É porque ele encaixou. Então, a consciência acabou de encaixar no corpo físico. E quando você está dormindo, você ainda não dormiu totalmente, você sabe que está chegando para dormir, assim, você não consegue mais o olho assim, ó, e a sua perna dá uma esticada, assim. O que é isso também? Não, quando a gente está acordado, tem as ondas cerebrais, a gente está em beta, na vigília. Quando você começa a relaxar, você está entrando em alfa, é hipnagogia, é o estado alterado de consciência. Nessa hipnagogia, depois você vai para teta, depois você vai para delta, sono profundo. Então, nesse caminhar de beta, transpassando nessas ondas cerebrais, você está desperto, você está com um pé no plano espiritual e um pé no plano físico. E nessa hora, você desencaixa, talvez, um paramembro, que a gente chama de paramembro, que para, em grego, é além, né? A perna do espírito. Ele desencaixa mais do que o resto do corpo. E aí dá aquele tranco novamente, dá aquele choque, a gente pensa, né? Ou um braço, ou uma perna, ou a cabeça, ou um tronco. Isso é normal, que é um encaixe novamente. Mas a gente chama disso de hipnagogia, que é o estado alterado da sua consciência a hora que você está quase pegando no sono. Entendi. A outra coisa que já aconteceu 2 vezes, mas faz tempo já que não acontece, eu estar dormindo e acordar cuspindo no travesseiro. Isso tem alguma coisa a ver? Tem. Se for doação de ectoplasma, esse cuspindo mesmo, várias vezes. Sim. Assim, desse jeito. Geralmente, tá? Geralmente, babar no travesseiro e faz esse tipo de coisa, esse movimento, porque você está com excesso de ectoplasma, acaba que doando, exalando ectoplasma. Ectoplasma é uma energia mais densa que contém o duplo etérico, ou o campo bioelétrico. Quem ele é, esse duplo etérico? Aquilo que eu falei, que quando você desencaixa, fica uma massa no corpo físico, a outra massa acompanha o espiritual e tem o cordão de prata. Nesse duplo etérico tem o ectoplasma, que é uma energia neutra. Ela só vai ter algum significado dependendo da intenção que você coloca na doação desse ectoplasma.
passistas, de umbandista, centro espírita, reikiano, messiânico, cura prânica, ou qualquer pessoa que levantou a mão para ajudar alguém, para emanar uma luz pelos chakras das palmas das mãos, ele doa esse ectoplasma, tá? Então, esse ectoplasma, quando está em excesso na pessoa, seja porque ela não pratica doação, ela não pratica exercício, ela não está estagnada com o corpo físico, isso vai acumulando, e se ela vem com uma tendência de ter mais ectoplasma de uma outra que tem uma tendência a ter menos, ela acaba aqui babando no travesseiro, sonhando que o dente está caindo, sonhando que está saindo líquido pelo ouvido. Tem várias situações, várias situações. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Vicente. Eu não entendi a pergunta. Talvez seja algo técnico que você entenda. Vicente LS Barbato pergunta: e o escorregão, o que significa? É o que você acabou de falar, Roberto. O escorregão é esse. É o deslize do psicosoma, do corpo espiritual, no corpo físico, no encaixe. Quando você está para sair, quando você está chegando de uma experiência. Ou quando você está quase adormecendo, você pode ter esse escorregão, ou quando você está voltando de uma experiência, encaixando o espírito no corpo físico, também gera escorregão. Às vezes você entra pela cabeça, entra pelas pernas, entra de lado, entra em queda direta, entra em queda lenta, vibratória. Tem várias recepções, né, do psicossoma no corpo físico. Nossa, quanta coisa que a gente precisa aprender em 30 anos. É bastante. E tem muita coisa ainda que eu não sei, que tenho certeza que eu continuo aprendendo. É muito bacana isso. Não, mas isso aí é um processo. É contínuo. É contínuo, né? Sim. Porque não sabe nada. Vai desde uma técnica de respiração até a hora que você chega lá do outro lado. E daí? Cheguei do outro lado, o que eu faço agora, né? Respirar o que você menos faz. Hã? Respirar o que você menos faz, porque lá você não precisa respirar. Não, eu estou dizendo, antes da gente ir, a gente está na cama. Sim, e aí tem técnica de respiração. Sim. Então. Muito legal, Liliane. Muito bom, muito bom. Você quer falar mais um pouquinho do seu curso? Olha, é um curso assim bacana, que ele faz a pessoa ficar bem lúcida assim na questão do que ela quer aprender, por que ela quer estudar a projeção astral, se é só curiosidade, se quer tirar dúvidas do que acontece com ela, né? Às vezes a pessoa passa por vários fenômenos ali e não sabe nem nomear, né? A paralisia é uma delas. O ballonnement, que em francês é inflação da própria aura, tem pessoas que estão simplesmente meditando, sente teu corpo crescer, sente você não tomar mais forma, ficar como um balão expandido, não sente mais sua mão, não sente mais sua cabeça, não sente suas pernas. Então, isso são processos de que os seus corpos sutis já estão expandindo e descoincidindo. E aí você fica muito mais ligada na intuição, no plano espiritual, do que encaixado no corpo físico. Então, no curso, eu explico todos os fenômenos parapsíquicos, tudo o que ocorre na projeção astral, falo bastante sobre os chakras também, os planos espirituais, a parte de assistência extrafísica, que é muito importante, que para mim é o objetivo maior de você estudar a projeção astral, são essa parte de você poder ajudar, continuar ajudando do lado de lá, tudo que você faz do lado de cá também, né? Prolongando o que você já é. É um autoconhecimento, né? De você começar a perceber as suas emoções super exacerbadas fora do corpo. Aí quando você acorda, você lembra e se fala, nossa, eu estava bem intensa, eu estava bem ansiosa. O que eu estou ansiosa aqui na vigília? O que está me deixando ansiosa? Porque você lembra que lá fora você estava muito ansiosa, estava muito nervosa. Então, qual é o ponto que eu preciso avaliar na minha vida? O que está acontecendo de situação que está me deixando nesse estado? Então, eu explico que é um processo de autoterapia. E isso é bem bacana, né? Isso vai te trazendo mais lucidez na sua vida, independente de técnicas e práticas e exercícios. A maior técnica é você se manter lúcido no seu dia a dia, na hora que você acorda, né? Estar no momento presente, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas relações com as pessoas, com situações, com ambientes. Isso te deixa uma pessoa muito mais apta a ser do lado de lá, no plano espiritual,
o que você já está conseguindo ser aqui. Técnica de rememorização não tem melhor do que essa, que é a parte de você saber quem você é, relembrar os seus gatilhos, relembrar suas impulsividades, o que fazer para transformar isso. Então, você vai se despertando aos poucos para que lá fora você traga a rememorização de tudo que acontece. Claro, quando eu falo tudo, eu não digo 100% de todas as experiências, porque num período de 8 horas de sono, mais ou menos, que a gente tem, 1h30 são sonhos fisiológicos mesmo. O cérebro precisa sonhar para desintoxicar a psique, a mente, tá? Agora, a nossa consciência não precisa sonhar. Ela só quer experienciar. Então, na hora que você volta para o corpo, 1h30 dessas 8 horas, o resto você entra e sai, entra e sai, entra e sai, dependendo das ondas cerebrais que vão sempre oscilando, né? Beta, alfa, teta, delta, teta, alfa, beta, e assim vai, no resto das 8 horas. Então, nesse processo, você acaba trazendo fragmentos de algumas saídas, de algumas lembranças de determinadas saídas diferentes. E aquela que você tem que lembrar mesmo inteira é a que mais você precisa, a tua consciência sabe. E amigos espirituais também acabam que patrocinando, né, dando um toque espiritual no seu chakra frontal para que você lembre daquela experiência. Então, é muita coisa, é muito abrangente, assim, não dá para a gente falar muita coisa, porque a gente explica muita coisa legal, bem bacana. E depois eu também gravo áudios, né, com a minha voz, de práticas, de exercício, para as pessoas poderem escutar no celular à noite. Também dou as apostilas, tanto... Tem um certo tipo de acompanhamento depois. Sim, a pessoa pode entrar em contato comigo via e-mail, né? Na apostila vai o meu e-mail e a gente fica trocando as experiências, a pessoa quer sempre contar como é que está indo, como é que está sentindo, além do que eu faço os atendimentos personalizados também, para as pessoas que querem dar uma continuidade maior, a gente vai se encontrando semanalmente, que em 15 dias, uma vez por mês, aí depende da pessoa, né? Para eu dar uma assistência maior, assim, mais personalizada para a pessoa quanto às experiências dela. Legal, Liliane. Muito boa a sua explicação, as suas experiências, tudo que você passou e explicou para a gente aqui. Foi muito legal. Obrigada, Roberto. Agradeço de verdade você ter vindo aqui. E se eu você que quiser, agradeço o convite. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que é isso, né? Acho que eu falei, assim, o mais importante, né? Da gente manter essa lucidez no dia a dia, procurar ser sempre uma pessoa mais desperta, né? Nas escolhas que a gente faz, que não é fácil, né? Hoje o dia está tão turbulento, né? A gente saiu de uma grande pandemia, tanta coisa acontecendo, tantos ruídos externos, que faz com que a gente tenha na mente, na nossa energia, esses ruídos potencializando. Então, se a gente não se aquietar pelo menos 1 hora por dia, que seja por meditação, que seja por contemplação. O que é contemplação? Exercício de você abrir um vídeo bacana no YouTube relacionado a paisagens, a natureza, som de passarinho, ficar só olhando aquilo. Quando você perceber, você não está pensando mais na conta que você tem que pagar, no relacionamento que foi desfeito, na morte de alguém querido. Você está ali, dando a sua presença naquele instante. E isso faz com que, aos pouquinhos, 1 hora por dia, vai aquietando um pouco mais internamente, vai tirando um pouco esse ruído externo, e você vai se centrando mais em você, vai prestando atenção mais em você. E isso depois vai reverberando até perto das pessoas que estão em volta de você. Sente o seu padrão emocional mais equilibrado. E isso que é bacana, você vê esse resultado tocar o outro. Então, o que eu posso deixar para vocês é isso, tentar, pelo menos um pouquinho por dia, procurar um curso de meditação também, aquietar a mente. Quem não consegue meditar, faça esse exercício de contemplação, vendo um vídeo bacana. Isso tudo já vai ajudar bastante. Legal, muito bom, muito bom. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui online e que você que está assistindo ao vivo, gravado e que chegou até aqui, compartilhe essa live com quem você acha que ele possa gostar do assunto. Tá bom? E Obrigada, Liliane,
Obrigada por todos vocês que estiveram com a gente aí. Roberto, muito obrigada pelo seu convite. Depois eu também vou escutar o audiobook que você me enviou aqui. Quero conhecer o seu trabalho também. Vê lá, depois você me fala o que você achou. Tá bom, vou ver sim, pode deixar. Tá bom? Então tá, gente. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, Até mais. Tchau, tchau.